Salve pessoal, vamos dar continuidade às nossas videoaulas, trabalhando nessa aula de hoje os tipos climáticos brasileiros, ok? Não sei se vocês se lembram das aulas anteriores, quando a gente estava trabalhando sobre a classificação dos climas no mundo. A classificação mais usual, mais utilizada, é a classificação do geógrafo Strahler, né? O Arthur Strahler, ele é a referência no mundo para caracterizar os diferentes tipos de clima. E ele, sendo o principal meteorologista e geógrafo, referenciado para poder determinar os tipos de clima, ele considera a dinâmica de massas de ar, formação das frentes, formas e volumes de precipitações para agrupar os climas em três grupos: os climas de latitudes altas, latitudes médias e latitudes baixas. No caso do Brasil, pessoal, reparem pela posição geográfica, o Brasil está praticamente todo localizado dentro da zona intertropical, ou zona tropical, como vocês preferirem. O que é a zona intertropical ou zona tropical? É a área do planeta localizada em baixas latitudes, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A área onde a incidência de radiação solar é mais intensa. E, por conta do fator latitude, que nós já estudamos, quanto mais próximo do Equador, quanto menor a latitude, maiores as temperaturas. Ora, o território brasileiro, em sua maior parte, está dentro da zona quente do planeta. Portanto, no Brasil, pessoal, devido à posição geográfica, há predominância de climas quentes e úmidos na maior parte do território. 92% do nosso território está na zona intertropical, por isso a predominância de climas quentes e úmidos. Além disso, a nossa grande extensão territorial no sentido norte-sul, o litoral com forte influência de massas oceânicas, faz com que nós tenhamos também um clima, além de quente, há climas úmidos no Brasil. Apenas no sul do Brasil, mais precisamente abaixo do Trópico de Capricórnio, mais precisamente em boa parte da região sul, a gente tem um clima subtropical, que é um pouco diferente dos climas quentes e úmidos que predominam em todo o território brasileiro. Apenas no sul. No restante do Brasil, há a predominância de climas quentes e úmidos. Mas é sempre bom frisar, esses climas quentes e úmidos eles apresentam diferenças em termos de amplitude térmica anual e também variação de pluviosidade. Vamos começar conhecendo cada um deles? Vamos começar pelo clima equatorial. O clima equatorial ele ocorre em grande parte da Amazônia brasileira. Ele recebe esse nome justamente pela proximidade à linha do Equador. Ele apresenta baixa amplitude térmica diária e anual. Vamos lembrar o que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a variação de temperatura. Se a gente tem uma baixa amplitude térmica, significa que a temperatura varia muito pouco. No sentido do clima equatorial, a baixa amplitude térmica significa que nós temos pouca variação de temperatura, é quente praticamente o ano todo. E observem na linha do climograma que há pouca oscilação de temperatura durante o ano. A temperatura está sempre na casa de 25, 30 graus o ano todo. Amanhece quente, durante a tarde permanece quente e à noite continua quente. Ou seja, você tem pouca variação de temperatura ao longo do dia e também ao longo do ano. Ok? Outra característica do clima equatorial é a abundante pluviosidade. É o clima mais chuvoso do Brasil. Chuvas abundantes, mais de 2.500 milímetros por ano, e além disso tudo, essas chuvas são bem distribuídas ao longo dos meses. Observem as coluninhas no climograma, reparem que todas elas estão bem preenchidas durante todo o ano. Claro que em alguns meses chove menos, mas esse menos aí está na casa de 100, 150 milímetros, que é um menos aí considerável. Vamos botar assim em termos de outros climas brasileiros, um menos bem abundante se comparado a outros climas brasileiros, ok? E por que as chuvas são tão abundantes no clima equatorial? Porque a região ela sofre a atuação de duas massas de ar que são úmidas, que é a massa equatorial continental e a massa equatorial atlântica. Ambas são massas de ar úmidas que causam chuvas diárias na região. Inclusive, a massa equatorial continental, apesar dela se formar na Amazônia brasileira, no continente, ela contribui para a grande umidade do clima equatorial, principalmente a partir das formação das chuvas de convecção. Não sei se vocês se lembram, a chuva de convecção, a chuva convectiva é o tipo de chuva provocado pela grande evaporação de umidade durante o dia. No caso da região norte, essa
Evaporação de umidade ela vem das plantas e dos rios da região e todo dia chove constantemente lá. É aquela famosa chuva de verão. Como na região norte, no clima equatorial, está fazendo sempre calor, faz sempre calor, as temperaturas estão sempre elevadas, todo dia é comum esse processo, a formação da chuva convectiva. Por isso os altos índices pluviométricos. Durante o dia, as altas temperaturas elas intensificam a evaporação de água das plantas, evapotranspiração, e dos rios da região. Toda essa umidade ela vai para a atmosfera, ao entardecer as temperaturas começam a declinar e todo aquele vapor d'água que subiu, ele se condensa na forma de chuva. No caso, na região norte, essa chuva diária provocada pela grande evaporação é a chuva convectiva, ok? Uma outra situação importante do clima equatorial, apesar de a gente ter a predominância de temperaturas elevadas durante o ano todo, ocasionalmente a região pode ser atingida pela massa polar atlântica no inverno. E aí, quando a massa polar atlântica atinge a região norte no inverno, vai causar queda de temperatura na região. Que queda de temperatura é essa? A temperatura vai para 18, 17 graus mais ou menos. É pouco, mas para os padrões amazônicos, onde está sempre fazendo calor, é um frio. Portanto, vai acontecer um fenômeno lá que eles chamam de friagem. Então, toda vez que vocês ouvirem a questão da friagem, é quando a região norte, onde predomina o clima equatorial, ela é atingida pela massa de ar polar atlântica, causando queda na temperatura na região, onde geralmente não tem esse fenômeno. Ok, pessoal? O clima tropical é o clima que mais predomina no Brasil, é o clima mais abrangente no Brasil. Ele está presente em áreas do centro-oeste, sudeste e também nordeste. Qual é a característica básica do clima equatorial? São as duas estações bem definidas. Geralmente o verão é quente e chuvoso e o inverno é seco. O Brasil, por estar dentro da zona tropical, que a gente falou no início da aula, ele é caracterizado por temperaturas elevadas durante todo o ano. Então, o clima tropical ele tem essa característica, temperaturas elevadas durante o ano todo. A diferença dele vai estar relacionado à diferença de umidade em relação às épocas do ano. Geralmente, o verão é mais chuvoso, os 6 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março são os meses mais chuvosos, enquanto no restante do ano, de abril até setembro, nós temos a diminuição da temperatura e, consequentemente, a diminuição dos volumes de chuva. Portanto, duas estações bem definidas, uma estação seca e a outra estação chuvosa. É importante salientar que o clima tropical aqui no Brasil ele se subdivide em o tropical típico, que é o tropical continental, o tropical úmido ou tropical atlântico, o tropical litorâneo e o tropical de altitude. Qual a diferença entre esses climas, entre essas subdivisões do clima tropical? Vai estar associada à questão da estação seca e chuvosa, maior ou menor volume de chuva, e a questão das temperaturas. O tropical continental, o tropical típico, ele se estende aí pelo centro do Brasil. Ele está associado à continentalidade. O tropical úmido, ou litorâneo, ou tropical atlântico, ele se estende pelo litoral. Ele é mais úmido por conta do fator maritimidade. E o tropical de altitude, ele é um clima com temperaturas mais amenas, não é tão quente, principalmente por conta do fator altitude. Vamos ver na prática melhor cada um deles. O tropical continental, o tropical típico. Ele é um clima quente, ele é caracterizado por temperaturas elevadas. E a questão principal dele é a amplitude térmica elevada, principalmente no outono e no inverno. Ocorre uma grande variação de temperatura diária, principalmente no outono e no inverno. E o que justifica isso, pessoal? Durante o outono e o inverno, a gente tem o período mais seco do ano. Tem menos umidade presente na atmosfera, portanto, menos formação de nuvens. Durante o dia, a superfície é aquecida e à noite, todo aquele aquecimento ele é devolvido de volta para a atmosfera. Como não há nuvens, porque a gente está num período mais seco do ano, automaticamente há queda de temperatura. A superfície ela não conserva o calor que ela recebeu durante o dia. Não há nuvens para poder impedir que aquele calor
fique preso, fique retido à superfície. Por isso que você tem uma elevada amplitude térmica diária, principalmente nos meses de outono e inverno. A gente vê muito isso nessa época do ano que a gente está vivendo, outono e inverno. As manhãs aí começam com temperaturas baixas, em torno de 18, 17 graus. Da meio-dia, está fazendo lá seus 30 graus. Isso é o quê? Uma grande amplitude térmica diária, que é uma característica típica do clima tropical continental. Ok? Esse clima tropical continental é o chamado tropical raiz, com as duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. E observem no climograma, ó, o verão chuvoso. No caso, lembra que no Brasil a gente não tem as 4 estações bem definidas? A gente tem um período seco e um período chuvoso. O verão, no caso, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Olha as colonias de chuva mais cheias, caracterizando o período chuvoso. E de abril até setembro a gente tem um período de temperaturas mais baixas e, consequentemente, a diminuição dos volumes de chuva, ok? O clima tropical de altitude, ele ocorre, obviamente, nas áreas de maior altitude, principalmente nas regiões serranas, da região sudeste, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Serra da Mantiqueira, que fica entre São Paulo e Minas Gerais. As temperaturas médias elas são mais baixas, principalmente nos meses de inverno, por causa do fator altitude. Olha o climograma aí da cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Reparem que a curva de temperatura nos períodos mais frios do ano, maio, junho, julho, ela fica aí na casa de 14, 15 graus. E nesse período, obviamente, a região é atingida por massas de ar de origem polar, contribuindo aí mais ainda para a diminuição de temperatura, ok? O clima tropical úmido ou tropical litorâneo, ele ocorre no litoral brasileiro, ao longo das regiões sudeste e nordeste. E ele é influenciado pelo fator maritimidade e pelas massas de ar de origem oceânicas, no caso a massa equatorial atlântica lá no nordeste e a massa tropical atlântica no sudeste. Reparem bem o mapa, ó. Massa equatorial atlântica no nordeste e massa tropical atlântica no sudeste. Em ambos os períodos do ano você tem a atuação delas no litoral brasileiro, condicionando aí, portanto, esse tipo de clima que é o tropical úmido. As temperaturas são elevadas durante o ano todo, só que no sudeste elas são mais amenas no inverno, porque a região ela é atingida pela massa de ar polar atlântica. No nordeste, por causa da proximidade com o Equador, você já não tem essa grande variação de temperatura, é quente o ano todo, ok? Diferença de pluviosidade no Nordeste e no Sudeste. No Nordeste, a chuva ela é mais abundante no período de entre abril, maio, junho e julho, no inverno. No Sudeste, as chuvas são mais concentradas no período do verão, ok? Clima subtropical, pessoal, ele abrange abaixo do trópico, a área que abrange a porção do território brasileiro abaixo do trópico de Capricórnio, ou seja, na zona temperada do sul. É aquele 8% do território brasileiro que não está dentro da zona intertropical. Nessa região, nessa parte do Brasil, a gente tem o predomínio do clima subtropical, que ele se diferencia um pouco, né, daquela dinâmica de climas quentes e úmidos do território brasileiro. A principal diferença dele, né, do subtropical para os outros tipos de clima brasileiro, é justamente a menor variação, a diminuição de temperatura, principalmente nos períodos de inverno. Vamos lá as características dele. Ó. Índice de pluviosidade elevado, chove regularmente durante o ano todo, e as chuvas são bem distribuídas também durante os meses do ano, inexistindo uma estação seca. Reparem aí o climograma, cidade de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Vejam que em todos os meses do ano as chuvas são regulares, são bem distribuídas, ok? A amplitude térmica anual é elevada, é a maior entre os climas brasileiros, principalmente no período do inverno, quando a região é atingida por massas de ar de origem polar. A massa polar atlântica ela é mais atuante no sul no período do inverno, condicionando queda de temperatura. Reparem no climograma, os meses de abril, maio, junho, julho, coincidindo aí os períodos de inverno, onde as temperaturas estão aí abaixo dos 15 graus. Isso tudo é por conta da atuação da massa polar atlântica, que quando ela é muito forte, ela pode fazer com que na região ocorra a neve e a geada, ok? São dois fenômenos típicos do sul. Para ocorrer a neve,
a temperatura ambiente estar abaixo de 0 grau e também tem que haver a presença de umidade na atmosfera. No sul do Brasil, ó, a neve ela acontece quando você tem a presença da massa polar atlântica associada à umidade jogada do oceano para o continente, condicionando aí a formação de neve. A geada, ela não cai, ela se forma. É justamente o que? O congelamento do orvalho, que é a umidade que se acumula sobre as plantas durante a noite, e como a temperatura ela cai abaixo de 0, ela pode fazer com que esse orvalho se congele, deixando aí a vegetação congeladinha, como vocês observam aí na segunda imagem. Isso é típico do sul do Brasil, ok? Para a gente finalizar, o clima semiárido, típico do interior do Nordeste. Cuidado que muita gente associa a seca, o semiárido, a toda a região Nordeste. Esse tipo de clima predomina apenas no interior do Nordeste e também parte do norte de Minas Gerais, numa área conhecida como área do Polígono das Secas. É a área delimitada pelo governo federal como abrangência do clima semiárido. Semiárido é um clima onde apresenta, obviamente, quase aridez, né? As chuvas são escassas, são irregulares, são mal distribuídas, além das elevadas temperaturas durante o ano todo. Pelo climograma aí, a gente pode observar essa irregularidade de chuvas, essa escassez de chuva. Reparem bem que no ano, em média, as chuvas não ultrapassam os 750 milímetros, ou seja, o que cai de chuva para nós aqui na região sudeste durante 2, 3 meses, cai lá na região nordeste, na área de clima semiárido, durante um ano. Um ano de chuva para eles é o que cai para a gente em 2, 3 meses. Então, reparem bem a escassez, a irregularidade das chuvas. E não sei se vocês se lembram de aulas anteriores, a gente explicou por que da pouca chuva no interior do Nordeste. Está associada à questão do relevo, ó. O relevo na região Nordeste. Entre o litoral, né, e o sertão, existe uma sub-região chamada Agreste, onde você tem vários planaltos de maior altitude. No caso, exemplificado aqui pelo Planalto da Borborema. Esses planaltos mais elevados do Agreste, eles impedem a passagem de chuva do litoral para o interior. Então, chove na zona da mata, no litoral. No Agreste, né, toda essa umidade é bloqueada, impedindo que ela chegue até o sertão, condicionando aí menores volumes de chuva. Ok, pessoal? Espero que a gente tenha sido claro para vocês. Todo esse conteúdo está disponível no e-mail, com exercícios também. Bons estudos, até a próxima videoaula.